Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um dos vídeos mais pedidos aqui para o canal, que é falando sobre as estatísticas do Combo CRM, como é que a gente vai analisar, o que que eu olho, se é nessa parte de cima, se é na parte de baixo, se é na parte do gráfico em barra, como funciona ali, o que que mostra valores diferentes. Então, tudo isso eu quero falar aqui para vocês e explicar como funcionam os filtros, como funciona aqui essa parte de conversão, o que que é essa parte de cima, o que que atualiza em tempo real, tá? Tudo isso eu vou te mostrar, falar tudo que realmente a gente sabe e o que a gente utiliza aqui para os clientes, beleza? Então, bora lá. Aqui, troca na minha tela para vocês conseguirem analisar. Primeira coisa que eu quero separar aqui, esses dois blocos, quero falar de um de cada vez para você conseguir compreender, tá? A diferença entre esses dois e quando a gente vai usar cada um desses, tá? Primeira coisa, aqui nessa parte de cima a gente tem a tentativa de contato, tem atendimento, ó, mostra todas as etapas desse funil, tá? Que a gente está analisando aqui. E aqui a gente vê, ó, que tem dentro da etapa e tem dentro da etapa e o perda. O que que isso significa? Que a gente consegue analisar aqui em tempo real, tá? A gente consegue ver aqui em tempo realmente atualização em tempo real, tá? Do que está acontecendo dentro do meu funil de vendas e dentro de cada uma das etapas. E aqui em cima a gente tem, ó, quem está dentro da etapa. Então, se eu clicar aqui, tá? Ele vai mostrar exatamente os leads que estão dentro dessa etapa, tá? E aí, aqui embaixo, eu tenho os leads que entraram em algum momento nessa etapa, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 104 novos leads que vieram pela etapa de entrada de leads, 96 avançaram para a tentativa de contato, e aí a gente tem, ó, o avanço de cada um deles, tá? 62 agora em atendimento, 42 no follow-up, e aí a gente também consegue entender quais leads estão se perdendo no meio desse caminho, porque a gente tem aqui, ó, aqui teve um perdido, aqui teve mais um perdido, aqui teve mais um perdido, tá? Então a gente tem também esses números de perda e os números aqui de quem está nesse momento dentro dessa etapa. Isso aqui atualiza em tempo real, tá? Você está vendo que tem até um valorzinho também. Esses valores também são valores reais que estão dentro desse card do lead, tá? Pode ser que tenha algum lead ou outro que não tenha esse valor, tá? Então é muito importante que você consiga aí trabalhar com todas as informações possíveis dentro do seu lead card para que você tenha aqui os dados mais precisíveis possíveis, tá? Então aqui, uma coisa que é interessante você saber aqui, ele só vai conseguir pegar as informações aqui, ó, de cada uma das etapas, por exemplo, do lead que chegou até o venda ganha, se, por exemplo, tem 3 leads aqui no venda ganha. Se esses leads entraram pela etapa de entrada e foram passando por cada uma dessas etapas, eu vou conseguir calcular e ver aqui nessa parte de baixo aqui, a conversão, tá? O tempo de conversão e a taxa de conversão desses leads que foram para a venda ganha e venda perdida, de acordo com as etapas que eles passaram, tá? Então, se eu tenho toda a jornada de compra desse lead desenhada dentro do sistema, eu vou conseguir ver aqui embaixo a taxa de conversão. Se eu tenho um lead que ele entrou no tentativa de contato e do tentativa de contato, por algum motivo, meu time comercial ou até eu não atualizei aqui as etapas que ele tinha que passar e joguei direto para o venda ganha, eu vou perder os dados, tá? E eu vou perder também taxa de conversão que é calculado diretamente por essa parte de baixo aqui, tá? Então é muito importante que você mantenha o seu time comercial aí sempre trabalhando para que eles atualizem, tá? Os leads entre as etapas para você conseguir analisar de uma maneira mais precisa, tá? Então aqui em cima você vai analisar quando você quer ver essa jornada de compra, tá? E esses dados em tempo real. E aqui embaixo você vai analisar, por exemplo, no final do mês, onde você quer ver a taxa de conversão, tá? E para isso a gente tem aqui os filtros, tá? Os filtros de todos, a gente tem todos os leads que estão ativos ou fechados, tá? A diferença do ativo e fechado é que o fechado foram os leads que aqui dentro do CRM ele considera que foram jogados para o venda ganha ou para o venda perdido, tá? E os ativos são realmente os leads que ainda estão ativos, que não chegaram, tá, a ter essa conversão, tá? Normalmente, para analisar, por exemplo, o gargalo da operação, onde tem mais lead parado, onde tem mais leads perdendo, eu costumo analisar aqui no todos, tá? Porque a gente tem aqui, ó, a taxa de conversão entre uma etapa e outra, tá? E tem também o tempo médio que esse lead, tá? Ou que esses leads estão parados na minha etapa do meu funil de venda, beleza? Aqui, como é um funil de teste, então ele tem algumas etapas aqui, ó, que ele não vai mostrar certinho, mas se você pegar, por exemplo, de um cliente do seu funil de vendas principal, ele vai trazer, tá, essa informação realmente bem legal de acordo com o uso de vocês mesmos, tá? Então isso vocês vão conseguir analisar. Agora, se você quer ver a taxa de conversão realmente só dos leads que deram como venda ganha e venda perdida, aí você vai ter que vir aqui, ó, no fechado, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, por exemplo, somente 4 leads que entraram no venda ganha e no venda perdida. Se a gente vier aqui em cima, ó, a gente tem 3 ganhos, tá? E a gente tem aquele lead, ó, que está aqui, que é o lead que estava perdido, tá? Que ele foi dado como perdido. Então a gente tem agora somente
daqueles 104 leads que entraram de leads novos, né, realmente leads novos nesse mês, desses 104, somente 4 leads, tá, eles tiveram realmente uma conversão. Os outros ainda estão parados ou ainda estão em negociação dentro do meu funil de vendas, tá? Então a gente tem aqui, ó, 3 leads que foram perdidos e tem um lead que foi dado como venda ganho. Esse lead, ó, passou por todas as etapas do meu funil, tá? Só que ele não foi atualizado, tá? Certinho, de acordo com o atendimento dele. Por que que eu sei isso? Porque ele estava aqui no tentativa de contato, depois ele veio para o atendimento, tá? Depois ele veio para o follow-up, tá? E aí, não tem nem um tempo médio, ó, desse lead aqui. Ele só ficou aqui no reunião em andamento um dia e depois, tá? Ele foi como se tivesse sido passado, a pessoa só foi atualizando ali, ele para ele poder passar por essas etapas, tá? E foi direto no venda ganho. Então ele não passou nem um dia inteiro parado nessas etapas aqui, ó, do meu funil de vendas, tá? Ele passou um tempo parado no reunião em agendamento, ou então reunião agendada, né, no caso, e depois foi direto aqui para o venda ganha nesse próximo dia, tá? Então você consegue analisar aqui pela quantidade de leads que foram dados como fechado ou dado como ganho, tá? A diferença do por quantidade por venda é que o por venda ele vai levar em consideração o valor que tem dentro desses leads, né, não a quantidade, e aqui na quantidade é literalmente a quantidade de leads que vão ter dentro da etapa do meu funil, tá? Aqui os ativos é somente os leads que ainda estão em aberto, tá? Estão realmente em negociação, só que por algum motivo o CRM não vai calcular essa taxa de conversão, tá? Então, o ideal para você calcular essa taxa de conversão dos leads que estão em aberto ou que estão fechados também é você olhar aqui, tá? Por quantidade e os leads que estão, tá? Todos os leads, né, na verdade, ativos ou fechados, tá? E se você quiser ver realmente os leads que foram dados como venda ganha ou venda perdida, você vem aqui, tá? Em negociações que já foram fechadas, beleza? Aqui a gente tem o relatório consolidado, tá? Que é a parte onde a gente vê, ó, o estágio do funil e a porcentagem, tá, de todos os leads da última semana. Tá? A gente consegue ver até por usuário também. Tá? E consegue ver aqui embaixo ó, os contatos também e os dados de tarefas e a conversão tá, de tarefas que foram concluídas. Tá? Então a gente também consegue ter essa informação aqui, tanto por usuário tá, e de conversão, e de tarefas, de contato, de leads. E aqui ó, a gente pode também alternar esse filtro para olhar aqui. Eu esqueci aqui o nome desse gráfico aqui, mas você consegue olhar por dia. Tá? Então, é muito legal, beleza? Outra coisa que é muito interessante que é o relatório por atividades. Tá? E esse relatório de atividades também você consegue ver aqui ó, os leads que estão em processo e consegue ver até o valor por usuário também. Se você clicar aqui, ó, você consegue ver leads em processo, leads criados, leads ganhos, perdidos e também ó, referente às chamadas se você utilizar algum VoIP integrado dentro do CRM. Tá? Mas isso aqui muito difícil a gente utilizar. Tá? O que a gente mais utiliza aqui é análise de vendas, o registro de atividade, a parte de WhatsApp Business, né, o relatório de meta também a gente utiliza, que é só para cadastrar aqui a meta de cada vendedor, tá? Isso aqui é bem fácil de fazer também. E o relatório de chamada, que é onde a gente vai ter aqui os parâmetros e registros das chamadas que foram tá, feitas a partir de um VoIP, por exemplo, um NVoIP ou um API Forcon que você utiliza dentro do seu sistema. Tá? Aqui, vou te passar também o relatório, o registro de atividade. Nesse registro de atividade, a gente tem aqui, ó, literalmente o uso dos usuários dentro do sistema. Tá? Então, a gente tem os usuários aqui, por exemplo, quero filtrar somente por Metric. Tá? Filtrei por Metric, vou aplicar. E eu quero ver somente as mensagens que esse lead metric, esse usuário métrico, tá, está enviando. Então, eu vou botar aqui leads e contatos e vou botar aqui ó, o evento, que é, no caso, a mensagem enviada. Tá? Então, beleza. Agora eu quero ver somente as mensagens tá? E a hora que essa mensagem foi enviada. Então, a gente já tem aqui o tipo de objeto que é conversa, né? Conversação, quem for o usuário e que horas que ele mandou aqui a última mensagem. Então, a última mensagem que esse usuário métrico enviou por dentro do sistema foi ontem, 11h30 da noite. Tá? Para que a gente normalmente utiliza isso aqui? Por exemplo, se você tem um SDR, você quer ver, eu quero saber quantos leads passou por SDR, por esse SDR e ele transferiu para outra pessoa. Como é que a gente consegue fazer isso? Então vamos dizer que aqui o métrico ele é um SDR. Aqui no objeto a gente vai colocar aqui leads e contatos também. Você pode até, por via da dúvida, deixar aqui ó, isso tudo selecionado. Mas o que vai ser importante para você ter esses dados aqui, tá? De quantos usuários ou leads esse SDR transferiu, é aqui ó, nessa parte de evento. Vou pesquisar aqui pelo usuário. Ó, o usuário responsável alterado. Então, vou salvar aqui. Então, agora eu tenho que ele
designou para esse lead outro usuário responsável. Eu vou pesquisar aqui, ó, o usuário do SDR antes, e no valor depois eu vou colocar, no caso, quem seriam os vendedores. Então, vou botar aqui, ó, Owen, Oséias, e vou dar um OK. Então, agora eu sei que o usuário metric, tá? Que é o SDR, ele transferiu, tá? Ele transferiu o lead ou o contato, ó, ou a empresa, tá? Para outro usuário responsável. Aí quem é esse outro usuário responsável? A gente vê aqui, ó, no valor depois. Ou em Oséias, Oséias, Oséias. Então, se você quer ter esse registro exatamente 100% preciso, porque isso aqui são literalmente o registro de atividade do que essa pessoa está fazendo no sistema, você pode olhar por aqui e pode até criar, tá, esse filtro dentro do painel como white, tá? Então, vou botar aqui como gráfico e vou criar, tá? Vou botar aqui, ó, leads SDR, por exemplo, e vou criar, tá? E agora dentro do painel, eu tenho aqui, ó, os leads SDR, tá? Que essa pessoa transferiu para um e outro. Aqui, usuários, deixa eu selecionar todos aqui. Por algum motivo ele deu esse bug aqui, de não criar exatamente, não sei se é porque eu não tinha aplicado. Deixa eu salvar aqui, ó, leads SDR. Deixa eu botar nesse filtro, agora deixa eu clicar de novo. Vou botar aqui, teste SDR. Tá aqui lista, vou botar teste SDR. Agora vamos ver se ele me trouxe esse. Agora ele me trouxe certinho, tá? Então agora a gente já tem aqui, ó, a informação da data, a informação aqui do usuário, tá? E a gente tem a informação, tá, da transferência para outro, tá, usuário responsável. E a gente tem também se for um contato, se for um lead ou se for uma empresa. Então isso aqui fica muito fácil também para você conseguir acompanhar aí o que é que os usuários estão fazendo dentro do sistema, tá? Se você ainda tiver alguma dúvida, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários, vou deixar também o nosso material de apoio aqui também, tá? No nosso curso, a gente tem, além dessa parte de estatística, a gente também tem todas as outras etapas para a configuração de um funil de vendas, tanto para você que tem uma empresa e quer configurar para você, então para você que presta esse serviço e é parceiro de compra, tá? A gente tem toda a parte de configuração do painel, configuração do zero dos funis de vendas, a gente tem parte de entendimento para você conseguir compreender as automações do funil de vendas, filtros, tá? Filtros dessa parte do chat, configurações aqui dos seus bots, configuração de bot do zero, de atendimento inicial, pré-atendimento, qualificação, bot de follow-up, bot de remarketing, tudo isso a gente tem dentro do nosso curso. Vou deixar também aqui abaixo o link para você adquirir, caso faça sentido para você. E é isso, te aguardo no próximo vídeo.